Porque a doutrina de Pelágio não existe mais, porque ele foi queimado. Os dois concílios que ele participou, ele se defendeu e não foi condenado. Quando ele morreu, o Agostinho, que era um cara maligno, desculpa aí, alguns vão ficar escandalizados com isso, né? Mas depois nós podemos marcar uma hora, se você quiser marcar, só para falar de Agostinho. Concílio, no Sínodo de Orange, em 529, foi condenada e amaldiçoada. Eles dizem assim, que seja anátema a ideia que Deus decreta o mal e decreta uns para a perdição. Isso é anátema. Então, assim, nesse concílio, ele vai conseguir condenar o Pelágio e ele queima tudo que era do Pelágio. Aí a gente só tem o que a gente sabe de Pelágio, que era um homem íntegro. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O pastor Flávio Martinez é realmente uma pessoa, dentre outras coisas, muito engraçada. Ele se julga um apologista, mas que não faz defesa da fé com texto bíblico. Ele faz a defesa se utilizando mais do nome de Calvino do que os calvinistas. Ele cita os pais da igreja, ele cita fonte católica para sustentar o seu pensamento, mas ele só não cita a Bíblia. No último vídeo que ele gravou, ele pergunta se o cristianismo é uma religião fatalista. E isso nós estamos já refutando em outros vídeos. Mas esse aqui, realmente, ele se mostra uma piada. Ele é o famoso Maria vai com as outras. Para ele interessa o que os pais da igreja disseram, para ele interessa o que Calvino disse nas Institutas, volume 1, 2, 3 e 4, para ele interessa o que Agostinho de Hipona disse, e assim vai. Ele só não tem a Bíblia para apresentar. E isso é uma coisa assim, até meio que engraçado, né? Porque um apologista, ele deveria estar munido de argumentação bíblica para fazer a refutação daquilo que ele acha que é errado. Ele diz que se Deus decretou todas as coisas, então isso é um paganismo fatalista. Mas a Bíblia, ela fala de Gênesis a Apocalipse, que Deus decretou todas as coisas, que Deus ordenou todas as coisas. Está em todos os textos que nós estamos defendendo. Agora veja bem, ele defende o livre-arbítrio. Só que a Bíblia não tem uma linha somente sequer, não é nem um versículo completo, é uma linha sequer que defenda o livre-arbítrio. Simplesmente porque o homem não é livre, porque o homem é escravo, a partir de Adão até o último homem que nascerá na face da terra. E aí, para não ficar tão feio para ele, ele levanta alguns textos da antiga aliança, dizendo que Deus diz: escolhe, pois, o bem, coloco diante de ti o bem e o mal, escolhe, pois, o bem, como se isso fosse livre-arbítrio. As coisas que Deus coloca na Bíblia como responsabilidade do homem, que é escolher o que é correto, ele entende como livre-arbítrio.
Então, se Deus propõe para o homem fazer isso ou fazer aquilo, na mentalidade dele, é, que na verdade ele se apresenta como um anão teológico, que é uma pessoa de visão muito estreita, muito curta. A lei na antiga aliança, Deus coloca os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, entre outros que nós conhecemos. Quer dizer, se Deus está dizendo para não fazer isso, na cabeça dele é porque o homem tem condição de cumprir isso. Isso é uma coisa ridícula. O que que isso revela? Isso revela que o senhor João Flávio Martinez não conhece nada da Bíblia. Ou seja, na cabeça dele, os mandamentos é possível que o homem cumpra, porque Deus está dizendo, faça isso e não faça aquilo. A questão é que Deus está falando da responsabilidade que o homem tem diante de Deus e diante da lei. Isso não quer dizer que o homem tem capacidade de fazer aquilo que a lei o proíbe. Isso é uma coisa completamente absurda. E aí a ideia dele, se Deus proíbe, mas o homem consegue fazer, então o homem é livre. Isso é uma coisa ridícula. É o mesmo que você que está no trânsito, você se depara com o farol vermelho. E a lei do trânsito, para quem a conhece, para quem é um motorista, quando ela aponta um farol vermelho, ela está te proibindo, a lei te proíbe de cruzar esse farol. Na cabeça dele, se você cruzar o farol, é porque você era livre. Não, você cruzou o farol vermelho porque você é um transgressor da lei e não porque você é livre. Agora, para compreender isso, era preciso ler a Bíblia. Era preciso conhecer doutrinas fundamentais da fé cristã. Mas ele não entende. Se tudo o que é dito na antiga aliança, Deus dizendo para o homem, faça isso, não faça aquilo, se o homem fosse capaz de cumprir os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, como Deus fala, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 11, capítulo 26, capítulo 28, capítulo 30, Deus está dizendo diretamente: e se cumprires atentamente as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos, você vai prosperar e vai acontecer isso e mais aquilo. Quer dizer, por que Deus está dizendo isso? É possível que o homem seja capaz de cumprir as leis, os mandamentos, obedecer os estatutos de Deus? Se isso fosse capaz na antiga aliança, não haveria a necessidade de Jesus vir. Mas então por que Deus diz que se atentamente o homem cumprir, ele vai receber o benefício da parte de Deus? Bom, Deus está dizendo isso, colocando o homem como responsável e provando pela lei que ele não é capaz, que ele precisa de um Salvador, ele precisa de alguém que o justifique, ele precisa que alguém cumpra, que alguém obedeça no seu lugar, porque o homem não é capaz. Agora, não ser capaz não é sinônimo de não ser responsável. Na queda, o homem perdeu as capacidades, mas não as responsabilidades. Mas eu sei que isso aí é muito para o pastor Flávio Martinez, porque ele se mostra realmente um anão na teologia. Ele se mostra muito pequeno, negando o que as escrituras dizem e afirmando categoricamente que o homem é livre sem apresentar um texto. Agora, para finalizar, o que é mais engraçado ainda, ele termina o vídeo citando João 8,32, que diz assim:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele cita esse texto, mas ele está citando que o homem vai ser liberto só se conhecer a verdade, mas ele está citando isso para quem já é livre. É uma piada, sabe? Uma piada de mau gosto. Esse homem definitivamente não conhece as Escrituras.